Salve lá, meus amigos! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Revitalize. Aqui o nosso papo é sobre vitalidade e saúde da igreja. Eu sou Borges e você é o nosso convidado. Vem com a gente! Hoje eu tenho a honra e o prazer de receber, vou falar, o meu amigo Arthur. Cara, que bom ter você com a gente aqui. Prazer e honra, como diziam alguns amigos das antigas, inenarrável, cara. Que bom ter você com a gente. Muito feliz, Arthur. Borges, alegria é minha, viu? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Espero poder contribuir aqui com esse projeto tão incrível que é o Revitalize, viu? Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, para quem não sabe, o Arthur é pastor da Igreja Presbiteriana do Calvário, em Sorocaba, casado com a Cris, pai da lindíssima Júlia. Júlia, 19 anos. E do gigantesco Vitão. Vitão, 13 anos, maior que o pai já. Jogador de basquete, já está quase pegando a bola com a mão desse jeito. No caso dele é o futebol mesmo. Futebol? Futebol. Pô, mas você falou para mim outro dia que ele era jogador de basquete? Não. Ele é futebol. Treina futebol a semana inteira, joga campeonatos. O Vitão é o futebol. Apaixonado pelo futebol. Então, na minha cabeça, ele era jogador de basquete. Não. O caso dele é futebol, é um apaixonado. E palmeirense ainda, para a tristeza do pai. Ele é um palmeirense. Pô, eu não sou palmeirense, nós vamos combinar o verde, o Revitalize com o Palmeiras. O verde aqui está bem tendencioso, viu? Arthur, que legal, cara. Bom ter você. Joia, obrigado. De fato, uma alegria, assim, indescritível. Muito bom poder ter você com a gente aqui. É algo muito legal. Arthur, 30 anos de jornada ministerial, né? Sim, pois é. No último dia 23 de janeiro, eu completei 30 anos de caminhada pastoral. Foi no dia 23 de janeiro de 1994 que eu começava o meu trabalho pastoral na cidade de Piracicaba. Antes mesmo de ir para o seminário, eu tive uma oportunidade de trabalhar junto a um campo, num momento bem diferente da minha vida, porque eu estava saindo da adolescência. Piracicaba. Em Piracicaba. Okay. Porque, na verdade, eu fui encaminhado ao presbitério para ser enviado para o seminário e aprovado no presbitério. Porém, como o presbitério era novo, havia desmembrado aquele ano, não tinha recurso para mandar 2 candidatos aprovados. E eles optaram por mandar o candidato que era mais velho, que era casado, que já tinha filhos na época, apenas abrindo um parênteses, que não terminou nem o primeiro ano, e eu tive que aguardar 1 ano. E nesse de aguardar 1 ano, um dos pastores do presbitério falou para mim: você não quer trabalhar numa congregação que a gente tem lá em Piracicaba? E eu queria fazer alguma coisa. Eu queria deixar o meu trabalho no comércio. Eu trabalhava no comércio há 3 anos já, naquele momento. Eu queria deixar o meu trabalho e queria servir a Deus, queria trabalhar com a igreja, já entendi a minha vocação, meu chamado pastoral. Eu queria colocar a mão na massa logo, né? Aos 17 anos, quem quer esperar para fazer alguma coisa? Eu queria começar. Aquele ano, para mim, seria um ano perdido, ano de alistamento militar, eu tinha medo Antigamente era assim, né? Quando o cara fazia 18 anos, ele ficava de gancho 1 ano, né? Você ia para o quartel, se fosse no ano seguinte. E o meu medo de ter que esperar 1 ano, porque o presbitério não me mandou, e ter que esperar um outro ano por causa do alistamento militar. Então eu fui dispensado no alistamento militar, queria fazer alguma coisa no reino, na igreja. Não tinha essa concepção de reino que eu tenho hoje, de igreja que eu tenho hoje, de vocação que eu tenho hoje. O que eu sabia naquela época, eu queria trabalhar com gente, eu queria trabalhar com a igreja. E quando surgiu aquela possibilidade, eles me disseram: não, a gente vai te dar um salário, você pode deixar o seu trabalho, você pode trabalhar lá com a congregação a semana toda, tempo integral. O pessoal confiou em você, cara. Sim, do nada. Eu tinha 17 anos. Aos 17 anos. Eu entrei no seminário quando eu completei 18. Eu completei 18 em novembro, comecei o seminário em janeiro, em fevereiro. O pessoal confiou uma pequena igreja nas mãos de um garoto de 17 para 18 anos, foi isso? Uma pequena igreja que estava para fechar. E isso eu não sabia, o pastor não me contou antes. Ele contou quando a gente estava a caminho da congregação. Ele falou: olha, essa congregação dá muito trabalho, muitos problemas, muitas dificuldades. Então o conselho decidiu fechar. Aí, vendo você na reunião do presbitério, eu pensei assim: que tal se a gente desse mais uma oportunidade para essa congregação? Então é algo que talvez eu não faria hoje. Mas foi uma maneira que Deus usou, e usou aquele pastor também, aquele conselho na época, para dar uma oportunidade que seria o meu pequeno começo, né? Lá em Zacarias diz que a gente não deve desprezar os pequenos começos. Eu não sabia que seria meu pequeno começo ali. Então eles confiaram de fato. E assim, não havia uma retaguarda da igreja sede para a congregação. Eu fui para lá e fiquei sozinho mesmo. Fui aprendendo. Daí a importância da base, né, Borges? Porque a igreja da qual eu era membro
Era uma igreja pequena, Sim. que nunca teve assim, um pastor de tempo integral. Sempre dividia pastores com outras igrejas. Hoje em dia não é tão comum isso. Mas naquela Mas época, naquela era assim época, década de 80, isso era muito comum. Então nós tínhamos um pastor que estava na igreja a cada 15 dias, porque ele atendia às vezes uma ou duas igrejas, até para complementar o sustento pastoral, né? As igrejas tinham dificuldade. Mas uma curiosidade, você foi assumir o trabalho, mas você não era pastor, obviamente, e também não era seminarista. Isso. E aí como é que você foi apresentado lá? Pois é. Como é que definiu-se o seu papel lá diante da igreja? Isso foi muito interessante. Primeiro porque essa base numa igreja em que não havia um pastor fez com que a gente começasse muito cedo a desenvolver os dons na igreja. Então, embora muito novo, eu já tinha dado aula em escola dominical, eu já tinha pregado na minha igreja local. Com 17 anos, você já tinha tido Eu experiência já com tinha pregação. pregado em culto de domingo, assim, umas 2 ou 3 vezes. Eu tinha uma classe de escola dominical regular. Então, eu cheguei na congregação com uma certa noção, pelo menos, né? Do que eu tinha que fazer. E indo para essa congregação, no caminho, ela fica num distrito de Sorocaba, de Piracicaba, e no caminho tem um ponto da estrada que você enxerga todo aquele distrito, que na época eu acho que eram já mais de 80 mil habitantes, era grande. E o pastor falou para mim assim, tudo aquilo ia ser o campo. Cara, e ao mesmo tempo que eu fiquei assustado, eu fiquei terra feliz. que eu te dou. Porque de manhã eu acordei e não tinha campo nenhum. E de repente, às 5 horas da tarde, eu já tinha um campo, né? E eu olhei aquele monte de luzes lá do bairro. Aquilo me assustou, mas também me encantou, porque era tudo que eu queria naquele momento. Eu perguntei para o pastor, falei, cara, como é que você vai me apresentar? Eu não sou pastor, eu não sou seminarista, eu não sou missionário, eu não tenho curso nenhum, nunca fiz nenhum curso, minha experiência toda na minha igreja local. Como é que você pretende conduzir esse assunto? Ele falou, é verdade, não tinha pensado nisso ainda. No meio do caminho? No meio do caminho. Aí ele pensou um pouquinho, assim, uns 10 segundos. Ele falou, você vai ser evangelista, então. Aí eu disse para ele, mas eu nunca fiz um curso de evangelista, ninguém me consagrou como evangelista. E ele segurando uma mão o volante, a outra mão ele pôs em cima da minha cabeça, no banco do lado. E falou assim, eu te consagro evangelista. Na hora. Na hora, a partir de agora você é evangelista. A gente riu, né? Não sabia se aquilo era sério, se não era. Mas foi aquilo. Foi aquilo. Quando a gente chegou na congregação, ele fez o trabalho, era uma quinta-noite, ele fez o estudo bíblico que tinha que fazer, eu fiquei sentado lá, ninguém sabia quem eu era. No final da programação, ele falou assim, agora eu quero apresentar para vocês o cara que o conselho convidou para cuidar aqui da congregação. Vou chamar aqui o evangelista Arthur. E a partir daquele momento, botaram o meu nome no boletim como evangelista, as pessoas começaram a me chamar de evangelista e começaram a me chamar, inclusive, de Arthur, porque na minha cidade, eu só tenho o nome do meu pai, né? Então, eu sou Júnior. Então, assim, nem na escola eu era chamado de Arthur, em lugar nenhum eu era chamado de Arthur. Então, de repente, eu recebo... eu sou chamado pelo meu nome, onde eu nunca tinha sido chamado. E evangelista. E recebo um título que até então, muita gente vai para o Instituto Bíblico, faz curso de anos para ser um evangelista. Eu fui consagrado dentro de um carro. Em 10 segundos Em 10 resolvido. segundos estava resolvido. Mas, de alguma forma, aquela congregação passou a me tratar e a me respeitar, de fato, como um evangelista. No domingo seguinte eu já estava lá, dei aula na escola dominical, preguei, reunião de oração, estudo bíblico, visita, crianças. Era um bairro periférico, na época, com muitos problemas sociais. E foi, assim, um grande aprendizado para a minha vida. Eu passei 3 anos da minha vida ali. E foi um grande aprendizado. Não tenho dúvida que foi uma base. E, de fato, era um campo difícil. Até eu postei no dia 23 de janeiro. E uma pessoa lá, daquele tempo, que escreveu isso. 23 de janeiro, agora você postou essa... Eu postei uma foto. No seu perfil no Instagram. Exato. Postei uma foto de um dia que eu estava nessa congregação. E uma irmã, que era da congregação na época, comentou. Ela falou, olha, de fato você veio, nós não éramos uma igreja fácil, e você era um menino, e você chegou aqui e com amor, com dedicação, com carinho, você ficou aqui 3 anos trabalhando com a gente, se dedicando. Mais tarde aquela congregação se organizou, inclusive, em igreja. Então foi uma experiência maravilhosa. E quando eu vou para o seminário 1 ano depois, na minha turma, pouquíssimos colegas tinham vivido a mesma experiência que eu, de já estar numa congregação, o pessoal procurando campo, nunca tinha pregado em lugar algum, nunca tinha feito uma visita assim, mais intencional, nunca tinha planejado uma escola dominical ou um trabalho com crianças, e eu já chego embora jovem, com 1 ano de bagagem e de experiência. Né? Você está falando uma coisa que chama muito a minha atenção, porque assim, eu acho que a gente hoje, no tempo que a gente vive, nós perdemos a sensibilidade com circunstâncias que são simples,
mas profundamente verdadeiras. Porque quando você fala de um evento como esse, tão simples, até cômico, né, que ocorre dentro de 10 segundos, Exato. dentro de um carro, parece que não tem tanto valor, né? É. E aí a gente está olhando para isso assim, não tem valor, mas foi algo simples, contudo, verdadeiro, e os anos comprovaram a veracidade desse fato. Sim. E eu penso que a gente está vivendo num tempo contrário a esse, né? Exatamente. A gente tem muitas luzes sobre coisas que talvez não sejam verdadeiras, e as coisas simples e que têm real conexão com o reino de Deus, por vezes são desprezadas por nós mesmos. É verdade. Né? E o melhor critério é o tempo, né, Borges? O tempo é que prova todas as coisas, né? Porque não adianta, muitas vezes começa com muita luz e muito holofote e termina brevemente, né? Dura pouco tempo. Então, quando eu olho para 30 anos, dos meus 47, 30 trabalhando integralmente com o Ministério Pastoral, isso tem um peso, uma intensidade, é minha vida. É minha vida. E se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo, cara. É onde eu amo estar, é o meu lugar, é onde eu sei que Deus quer que eu esteja. E eu amo o Ministério Pastoral e tenho uma identificação tremenda com o chamado que Deus me fez. E é a minha vida, de 47, tem até a música que fala, né, que eu sou jovem para ser velho e velho para ser jovem, tenho sonhos adolescentes. Pode citar a música da Sandy ou não? Ou precisa ser alguma música clássica? Pode ser. Ou algum hino do Inário? Não, pode ser. Vamos fugir do script. Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem, né? Então, são 47 anos de vida e 30 de caminhada pastoral. É um tempo grande, um tempo intenso. Foi intenso esse tempo todo, por vários motivos. Tanto na igreja, quanto na vida pessoal, familiar, enfim, por vários motivos. Quem te conhece ao longo da jornada, porque assim, tem gente que sempre tem uma expectativa de que a caminhada pastoral é linda e maravilhosa, né? Mas já no seu primeiro ou segundo ano de ministério, você já teve uma situação difícil pra caramba. Foi um negócio assim inesperado. De fato. Em 1999, quando eu estou no meu ano de licenciatura, me casei, terminei o seminário em 98, seminário em Campinas, e em janeiro de 99, no dia 9, eu me casei. E 11 meses depois do casamento, nós sofremos um acidente de carro e minha esposa faleceu nesse acidente, no dia 3 de dezembro do mesmo ano, 99. Então, primeiro ano de ministério. Primeiro ano, era licenciado. Era licenciado, na verdade, né? E essa pessoa com quem eu me casei, ela tinha acompanhado todo o seminário comigo. Foi um namoro, se eu não me engano, de 5 anos. Então, foi todo o período daquela preparação para o ministério pastoral, foi ao lado dessa pessoa. E quando eu me casei, eu tinha campo, também já em outra cidade, em outro local, e não tinha mais o que esperar. Era casar e começar o ministério pastoral junto com a minha esposa. E foi, de fato, isso que aconteceu. Porém, esse projeto que a gente tinha no coração, ele foi interrompido dessa maneira brusca, né? Dessa maneira bem... Foi triste, foi difícil. Passei depois um período de 4, quase 5 anos trabalhando esse luto, né? Trabalhando essa dor. Estava também no acidente, então houve a necessidade de uma recuperação física e emocional também, minha, depois pela perda que eu tive, né? E o ministério começa assim com prova de fogo. Quando eu fui ordenado, eu já estava viúvo. E aí eu era um viúvo de 22 anos. Então, eu costumo dizer que as coisas acontecem muito cedo na minha vida e na minha caminhada. Eu chegava hoje não tem tanto isso, né? Mas naquela época você ia numa loja, tinha que preencher um cadastro, ou no médico, estado civil. Eu, com 22 anos, estado civil, viúvo. Tinha lugares, para ser sincero, que eu nem falava. Eu falava, solteiro. Porque se eu não estava disposto, se eu não estava bem para falar daquele tema naquele dia, eu já evitava esse assunto, sabe? Mas, via de regra, eu respondia, eu sou viúvo, e a pessoa já parava o que estava fazendo, olhava, mas como assim viúvo? Olhava de novo, minha filha, você tem 22 anos, como assim viúvo? Então, todo esse processo de recuperação, ele foi bastante difícil, e a igreja que eu pastoreava na época teve um papel fundamental nesse processo de recuperação e cura, assim como a família também, que eu comecei pastoreando na minha própria cidade, né? Então, eu tinha minha família ali, os meus pais, os meus irmãos,
E a comunidade que, de fato, me abraçou, me carregou no colo, me sustentou, às vezes que eu não tinha condições de estar à frente da igreja. O povo entendia e abraçava e chorava comigo. E assim, a gente foi aprendendo a superar essa dor, né? Mas, de qualquer forma, veja, aos 17 anos, no começo de ministério de uma igreja, de uma congregação, com todas as dificuldades que ela tinha e toda a minha inexperiência. Quando eu começo o ministério pastoral, já com um pouquinho mais de bagagem, já tinha feito o seminário, pronto para começar, disposto a começar, vem esse evento que provoca, assim, um abalo, né? Um abalo grandioso na minha vida. É uma marca, não tem como esquecer essa experiência. Uma marca que não apaga na história da gente. Não, ela está lá. Ela está lá. Não tem como evitar. E, na verdade, eu nunca evitei. Muito pelo contrário. Sempre, e isso me ajudou demais na recuperação. Para quem está nos ouvindo agora, é bem importante saber disso, porque o luto, ele tem a tendência de nos isolar. O luto tem a tendência de nos fazer recolher, né, nos nossos próprios sentimentos e emoções. A gente se expõe menos, achando que aquilo vai amenizar as nossas dores. Não ameniza e ainda tarda mais a recuperação. Então, à medida que eu me expus, à medida que eu encarei aquilo de frente, com a ajuda de muita gente, de muitos lugares. Para você ter uma ideia, até 2 anos atrás, eu fui pregar numa igreja que eu nunca tinha ido. Um cara me procurou no final do culto e falou: viu, você é o Arthur, aquele cara que sofreu um acidente? Eu falei: sou eu. Ele falou: pô, naquela época a nossa igreja orou por você. E eu nem sei como chegou lá, esse pedido de oração. Então, foi muita gente orando em muitos lugares, muitas pessoas apoiando, o conselho e a igreja local e o próprio presbitério mesmo, dando um suporte tremendo ali para mim. Isso eu, inclusive, menciono no livro que eu e minha esposa escrevemos sobre isso, porque normalmente, Borges, a experiência institucional, para muitas pessoas é negativa, né? Pô, a igreja me abandonou, o presbitério foi pesado demais comigo. Não, no meu caso, não. Não posso afirmar isso de jeito algum. Foi o contrário. Foi o contrário. Eu sofri um acidente no dia 3 de dezembro, os meus exames para ordenação pastoral eram no dia 10. Eram na sexta seguinte. Aí eu chego lá no presbitério, não cheguei a quebrar nada assim, mas estava com muitas dores no corpo e muito triste, evidentemente, né? Mas eu chego no presbitério, a comissão me recebe, ora comigo e diz assim: o que você pregou no último domingo lá na sua igreja? Eu preguei tal sermão. Falei: você acha que você consegue pregar isso aqui no presbitério para a gente dar encaminhamento aqui à sua ordenação? Fiquei em dúvida, pensei muito bem. As reuniões do presbitério eram num acampamento presbiteriano em Santa Bárbara do Oeste, que eu imagino que você conhece. E eles marcaram para que eu fizesse esse sermão logo após o almoço do sábado. E meu tutor me aconselhou a fazer e tudo mais. Hoje não, passando um pouco, eu cheguei à conclusão de que se eu não tivesse passado pelo sermão, tivesse sido ordenado, eu não sei se eu... Quem seria você? Eu não sei se eu voltaria, sabe? Porque aquele ano seguinte foi de tanta dor, de tanta dificuldade, de tantos momentos de pensar em desistir, que talvez se eu não tivesse sido ordenado, se o presbitério não tivesse me carregado no colo, insistido comigo, trabalhado comigo, talvez, eu não sei o que teria acontecido, talvez teria sido uma ordenação mais tardia, alguma coisa assim. E no sábado, quando chegou o momento do sermão, inesperadamente para mim, o presbitério chamou toda a igreja que eu era pastor, e o pessoal simplesmente baixou lá na reunião do presbitério. E como era um fato assim muito fora da casinha, né? Um cara de 22 anos sofreu um grave acidente, a esposa morreu, o cara está aqui para ser ordenado e tal. Os pastores e presbíteros também começaram a chamar os líderes, as pessoas das igrejas dele. Para resumo da ópera, foi um sermão de prova com mais de 600 pessoas lá. Uau! E isso me fortaleceu também, me encorajou. Muita gente ali. Você conhece o ambiente de presbitério, né? Sim, um culto sim. como esse foi totalmente diferente de tudo aquilo que eu já vi, tudo aquilo que eu tinha experimentado. Em um intervalo de 30 anos, é interessante observar isso, né? Porque existe uma certa expectativa de que a gente sempre ande em alta. Sim. Mas em um intervalo de 30 anos, na tua vida, a gente já começou aqui ouvindo coisas muito boas, muito interessantes e coisas muito difíceis. Ou seja, não dá para ter uma expectativa de que tudo vai correr sempre muito bem. E até eu acho que é importante ser mencionado que as experiências que na realidade mais nos amadurecem são as experiências difíceis. Sem dúvida. E duras. Sem dúvida. Inclusive, depois de ter passado pelo luto,
a minha visão um pouco romântica era assim, bom, agora não tem situação nenhuma que me abala. Porque o que mais pode abalar um cara que já passou por isso? Só que a experiência pastoral e a própria vida e tudo mais prova o contrário, né? Que as situações difíceis, elas se repetem. E que existem momentos muito abençoados, de muita alegria, e por outro lado também existem os desertos na vida, na caminhada pastoral, na relação com a comunidade local. Existem também os momentos que são difíceis, e eu acho que é aí que entra um dos desafios da revitalização, né? Sim. Que é de você ser resiliente aos momentos difíceis, encarar e tentar altos e baixos. Evitar todos os esforços para você conseguir passar pelos baixos, né? Rompendo com esses ciclos mais difíceis, para conseguir dedicar o melhor do teu ministério para a vida daquela comunidade e conseguir extrair também o melhor que a igreja tem para oferecer a Deus dentro da vocação que Deus deu a ela. Você já está há quantos anos na Igreja do Calvário em Sorocaba? Do Calvário, esse é o 11º ano. 11º ano. Então são 10 anos completos lá, e esse é o 11º ano de trabalho lá. E a Igreja do Calvário é diferente de tudo que você já viveu anteriormente, que é uma igreja grande, uma igreja vibrante, uma igreja que vai para cima. Olha, fiquei impactado. Eu já ouvia falar sobre a Igreja do Calvário, mas quando eu assumi o pastorado da igreja, já de cara, eu fiquei muito impactado com a capacidade da igreja de abraçar os projetos, de entender a missão, de evangelização, de trabalho, de serviço. De fato, é uma igreja diferente, tanto no servir, de uma dedicação assim muito grande, com muita excelência em tudo que se faz, quanto no caráter do acolhimento. Do acolhimento. Tanto quando a gente chega em Sorocaba, a igreja estava... Embora seja uma igreja grande. Embora forte uma no igreja acolhimento. Grande. Ainda hoje é uma igreja bem forte no acolhimento. As pessoas que chegam, nós perguntamos a todas elas, né? Por que é que elas ficam na Igreja do Calvário? Seja alguém que vem de uma outra igreja ou alguém que não era cristão, não era evangélico. Nós sempre ouvimos 3 respostas. A primeira delas é a área infantil, trabalho com as crianças. Que é forte. Forte. Segundo, o culto, a maneira como o culto acontece, a dinâmica do culto, a pregação da palavra, a organização que a igreja mostra no culto. E terceiro, o acolhimento, ainda hoje, com uma igreja mais numerosa do que era quando eu cheguei. Então, essa característica do acolhimento ele é muito forte e foi assim com a gente, com a minha família. Foi assim comigo, foi assim com a Cris, foi assim com os nossos filhos. Meu filho chegou de fralda, literalmente, em Sorocaba, né? E esse acolhimento fez muita diferença. Tanto que a igreja dizia assim para nós, olha, vocês são respostas de oração aqui para a nossa igreja. E a gente dizia amém, né? Vamos lá, mas por dentro ou depois no carro a gente dizia assim, mal eles sabem que eles é que são respostas de oração para o nosso ministério também. Porque, sem dúvida alguma, a ida para Sorocaba marcou um divisor de águas no meu trabalho pastoral, na minha visão ministerial, na minha visão de igreja, na minha relação com a igreja, que vinha de um período de mais desgastes, mas foi um renovo, trouxe um renovo para mim. Eu conheci a Igreja do Calvário, Presbiteriana do Calvário em Sorocaba, há uns 18 anos atrás, mais ou menos. Eu caí de paraquedas um sábado de manhã com um grupo que saiu de Campinas e foi para lá. Para ser muito honesto para você, eu não sabia nem muito bem onde eu estava indo e o que eu ia fazer, mas um grupo de amigos me convidou e eu fui junto com eles. E eu me lembro naquela época, quando eu cheguei lá, o pessoal recebeu a gente com um café, essa característica do Calvário mesmo, né? E aí nós fomos para uma sala, e aí o papo foi com alguns líderes de lá, naquela época, que foram conversar com a gente sobre escola discipuladora. E eu saí de lá assim com a minha cabeça totalmente... foi uma reviravolta. Foi um negócio... Porque eu nasci, cresci e ouço até hoje coisas sobre escola dominical, escola bíblica dominical. E aí eu cheguei no Calvário e fui ouvir algo sobre escola discipuladora. Exato. Cara, conta pra gente, pra quem não conhece, o que é escola discipuladora? Escola discipuladora foi preservado a sigla, né? ED. Para que ninguém se engane com escola dominical, ficou escola discipuladora. Mas é um projeto que a igreja iniciou há mais de 20 anos, com certeza, né? Se eu estou lá há 10, 11, pelo menos uns 25 anos, dentro de um movimento que a igreja viveu no período da história de 55 anos dela, que é a igreja com propósitos. Então, o Calvário, eu diria assim, que foi a
a grande representante presbiteriana de igreja com propósito. Foi um modelo que se aplicava mais às igrejas batistas naquele Sim. período, né? Calvário foi a igreja presbiteriana dos propósitos. Então, dentro de igreja com propósito, tem uma área muito importante que era do ensino. E eles buscavam, naquela época, uma revitalização da escola dominical, que vinha... Revitalização da escola dominical. Que vinha... E eu creio também que a revitalização da igreja passa diretamente pelo ensino. Não tenho dúvidas disso também. E a escola dominical mal frequentada, os professores não tão bem qualificados, enfim, acho que desafios que toda escola dominical enfrenta, né? Naquela época, a escola dominical de manhã, culto à noite, enfim. Então, eles modificaram, mas não foi apenas uma mudança de nome, foi uma mudança de conceito. Porque quando chega esse nome, escola discipuladora, a igreja está dizendo que ela quer desenvolver literalmente uma escola de formação de discípulos de Jesus. É isso, é discipuladora então, não por foi isso. só nomenclatura, de fato havia uma intenção. De jeito nenhum, mudou o conceito. E esse conceito precisou trazer uma estrutura nova para a igreja. Bom, eu não posso mais agora nomear um superintendente e ele escolhe lá uma meia dúzia de professores para dar aula num determinado período para um grupo de pessoas que estão vindo aí. Não, eu preciso pensar estrategicamente, eu preciso pensar de forma educacional para esse projeto e, ao contrário de, 20 ou 30 anos atrás, as nossas igrejas hoje em dia são muito bem servidas de educadores. A Igreja do Calvário hoje tem excelentes educadores, professores universitários. São pessoas que estão fazendo isso nas faculdades, nas escolas da cidade. Por que eles não vão fazer isso para a igreja? Elaborar um projeto realmente de educação, treinamento de professores, a escolha dos temas. Tudo isso fez, naquele momento já, há quase 30 anos atrás, trouxe um fôlego novo para a igreja. E a igreja entendeu que, de fato, aquele projeto valeria a pena olhar para ele com atenção, com amor, e a escola discipuladora emplacou. Quando eu chego no Calvário há 10 anos, a igreja já havia abandonado, já havia deixado esse formato de igreja com propósitos. Durante esse período, nós elaboramos um planejamento estratégico, e nesse planejamento estratégico nós temos 7 áreas estratégicas. E uma delas é a área de ensino. Então, na área de ensino, nós temos várias iniciativas de ensino, e a escola discipuladora é apenas uma delas. Então, a escola discipuladora não é o nosso eixo de ensino na igreja. É um dos eixos. É um dos eixos, porque a escola discipuladora não pode ser sozinha responsável pelo ensino de uma igreja. O eixo principal é o ensino. O ensino envolve púlpito, no nosso caso lá, um ministério infantil, um instituto bíblico e a escola discipuladora. Então, a escola discipuladora é parte de um processo de ensino na igreja, mas não de um ensino conceitual ou teórico. Um ensino que visa formar, de fato, pessoas que sigam a Jesus. Então, a gente vai falar sobre família num curso. O objetivo do curso sempre é que as famílias se tornem mais parecidas com Jesus e seguidoras de Jesus. A classe dos adolescentes, pré-adolescentes, jovens, os temas são sempre voltados e direcionados para levar o discípulo de Jesus a ter um comprometimento maior com o mestre. Não é o curso pelo curso em si. O Não. curso está sempre vinculado a essa diretriz do discipulado. Essa diretriz central do discipulado. O curso pelo curso, nós tivemos assim resultados, legal, que curso legal. Ponto, para por aí. Mas essa intencionalidade de seguimento de Jesus, ela fortalece a igreja como um todo, desperta mais interesse dos alunos em participarem do curso, e é um processo mais natural do que você chegar para você e falar: Borges, vem cá, quero fazer aqui um programa com você a gente vai se reunir 10 vezes aqui durante as semanas e completamente desconectado da vida da comunidade. A escola discipuladora se tornou naturalmente um processo de formação de discípulos, onde há maturidade, claramente, visivelmente. Os alunos que participam dos processos de ensino da igreja crescem muito mais espiritualmente, são mais maduros do que outros que não participam desses processos. Desmistificou-se também aquela ideia de que o cara já participou da escola dominical há 40 anos, ele vai ouvir o quê? Não, a gente tem muita gente de 40 anos de escola dominical hoje participando da escola discipuladora. Porque tem conteúdo. Tem conteúdo e tem esse viés de formação discipular, sobretudo. Então, o cara sabe que tem alguma coisa ali que vai acrescentar para a vida e para a caminhada dele. Consequentemente, ele vem com a esposa, vem com os filhos, e a escola ganha um volume grande, especialmente se comparado às estatísticas que a gente tem, especialmente na IPB, sobre escola dominical, número de membros, número de alunos na escola,
enfim, esse tipo de dado de levantamento estatístico, né? Quando eu estive lá 18 anos atrás, mais ou menos eu estou chutando, talvez 18, 19, 17, estou chutando 18. Tinha uma resposta muito forte, já naquela época, da igreja para com a escola discipuladora. Ou seja, o pessoal abraçou de fato. E isso é assim até hoje. A igreja está estabelecida, ela está bem definida e bem resolvida no que diz respeito à escola discipuladora. Ah, sem dúvida. Inclusive, nós, há 8 meses atrás, nós mudamos de espaço. Nós nos reuníamos num espaço que era próprio da igreja e mudamos para um espaço maior. Um dos objetivos era justamente potencializar a escola discipuladora, porque no prédio anterior, todo o espaço que a gente tinha já tinha sido utilizado para aulas. Então não tinha mais para onde crescer. As salas não cabiam mais alunos e não tínhamos mais salas disponíveis. Sendo que o Ministério Infantil, a gente já tinha alugado uma escola particular para receber o Ministério Infantil 300 metros do prédio da igreja. Então o prédio principal ficava só para pré-adolescentes em diante. E mesmo assim, a gente não tinha mais espaço. Quando a gente pensa num novo espaço, a gente pensa num novo espaço que possa, ou que pudesse, naquela circunstância, viabilizar, potencializar a escola discipuladora para que ela fosse ainda mais intencional. No prédio antigo, para você ter uma ideia, praticamente nós tínhamos 2 escolas, uma de manhã e uma à tarde, para comportar a procura. O número de pessoas. O número de pessoas, como o espaço era limitado. E alguns cursos também funcionavam de maneira avulsa durante a semana. Então isso era legal porque você conseguia treinar mais gente. Por outro lado, você não tinha a comunidade reunida no mesmo local, no mesmo horário, e você perde no caráter da comunhão, por exemplo, do fato das pessoas conviverem juntos, das pessoas se conhecerem, que é algo vital para a igreja também, né, que elas se relacionem. Por exemplo, todo domingo, a igreja oferece um café da manhã para todo mundo que chegar lá. Chegou, tem café. Chegou, tem café. Tem uma irmã lá que há anos ela faz o pão caseiro no sábado, e domingo de manhã está lá. É pão, manteiga, café e leite. É isso aí. Todo domingo, das 8 da manhã às 8h50. Então, todo mundo que chega lá, visitante, membro, família... Tem um cafezinho. Tem um café. Já é aquele tempo de comunhão. Aí, às 9 horas, começa o primeiro culto nosso dominical. Então, encerra o café, começa o culto. E, às 10h45, começa a escola discipuladora e o Calvário Kids, que é parte da escola discipuladora também, para crianças até 10 anos, desde maternal até 10 anos. Então, é um movimento grande e bonito de manhã lá da igreja. Arthur, me fala uma coisa, dá um conselho para o pessoal que está acompanhando a gente, porque tem diversos pastores, líderes, que estão assim, totalmente desencorajados com relação à escola. Tem gente que acha que isso já passou, é coisa do passado, não tem mais muito o que se fazer. Que conselho que você daria para quem está tentando repensar o conceito da escola, que seja a escola bíblica, não importa o nome que a gente vai dar, eu acho que a questão não é essa. Importa. Mas para quem está tentando repensar a estrutura, o que você traria como dica, como recomendação, como orientação, de onde partir para quem quer repensar o conceito de algo que é importante, mas que precisa ser talvez remodelado, reorganizado, inclusive dentro de processos de revitalização de igrejas. Com certeza. Como eu te disse, a revitalização passa por aí necessariamente, não tem a menor dúvida disso. Eu diria 2 coisas, Boris. Primeiro, não tenha medo de reinventar. Para revitalizar uma escola dominical, escola discipuladora, seja lá como for o nome, tem que reinventar. Tem que reinventar porque talvez o modelo que tenha sido se cristalizado, né, em torno de uma escola dominical, talvez ele não corresponda mais aos anseios, às necessidades e até mesmo o senso de urgência e relevância que as pessoas têm hoje. Tá? Por exemplo, e também isso é muito contextual, tá? Vale a pena lembrar isso, porque às vezes alguém ouve alguma coisa que a gente diz e quer aplicar qualquer curso na sua realidade e não vai dar certo, porque é contextual. Quadrado não encaixa no triângulo, não são duas coisas diferentes. Não tem como. Então, por exemplo, para a nossa realidade lá, 10h45 começa a escola discipuladora. A gente não tem, por exemplo, abertura, encerramento, normalmente uma devocional que acontece antes da aula. Não tem isso. Cumprimentar visitantes, assim, daquele modo que chama a pessoa lá na frente, ou cumprimentar aniversariantes e tal. Para a nossa realidade lá, a gente percebeu que isso, ao invés de viabilizar o processo de ensino, ele atrapalhava. Então, 10h45 começa a aula na sala. O professor já está lá esperando, o equipamento que ele vai utilizar já está montado,
a sala já está climatizada, já está tudo em ordem. Diga-se de passagem, o professor já está preparado, né? Isso é o mínimo, né? É o mínimo. O professor precisa estar preparado. O óbvio, às vezes, precisa ser dito, só para lembrar o pessoal. O professor, porque assim, se você dá a estrutura, se você chama todo mundo para participar, se você incentiva o pessoal a trazer os convidados, o mínimo é que o professor, então, honre isso se preparando bem. Então, a igreja dá toda a estrutura, compra o material para ele se preparar, coloca o cara num curso, manda para treinamentos. Então, no mínimo, o retorno que ele tem que dar é de fazer uma boa aula, tanto do ponto de vista do conteúdo, quanto da comunicação. Eu e você e todo mundo já teve um professor que conhece muito e não consegue comunicar, não é verdade? E também a gente já ouviu muito preletor que se comunica muito bem e no final você fala assim, pô, mas o cara não falou nada. A gente riu, a gente chorou, a gente se emocionou, mas no fundo a gente não aprendeu nada. Tinha verniz, mas não tinha conteúdo. Não tinha. Então as duas coisas podem acontecer. Então 10h45 o aluno chega na sala, está tudo pronto para começar, 10h45. 11h45 termina. A gente é bem zeloso também com esse critério do horário, o horário de começar e o horário de terminar, que a gente identificou que esse era um problema também nas escolas, né? Toda escola tem um horário para começar e para terminar, e às vezes a escola bíblica não. O assunto está rendendo, o professor quer aproveitar, ficou empolgado com a aula. Não, a gente tem esses critérios para os nossos professores lá, e praticamente são 50 minutos reais de aula. Poxa, em 50 minutos você comunica muita coisa. Em 50 minutos você ouve muitas coisas, porque, especialmente no ensino de adultos, a andragogia, né, está relacionado à participação do aluno. Não dá mais para ficar lá tagarelando, falando, só um monólogo, conteúdo o tempo todo, slide em cima de slide. Para o adulto é muito importante a participação, o compartilhar das experiências, o interagir, o conversar e dialogar com as pessoas que estão à volta. Então, nós equipamos os nossos professores lá com cursos que dão a eles condições de recursos, dinâmicas e estratégias para que eles também envolvam o aluno no processo. Porque, na verdade, o aluno é o alvo, né, do processo de aprendizagem. Não adianta chegar lá, fazer um discurso, apresentar slides maravilhosos, ir embora para casa. No máximo, o professor ficou feliz, no máximo. Mas se você pretende que o aluno aprenda, é importante que o aluno adulto construa o conteúdo junto com a aula e com o professor. Estou tentando lembrar o nome do autor, talvez você vai se recordar, que ele fala assim que ensinar é levar o outro a aprender. Portanto, se o outro não aprendeu, consequentemente você não conseguiu ensinar. Não tem nem a ver com o fato de você ter dado a aula ou não, mas o conceito de base é: se você não conseguiu fazer o outro aprender, se você não levou o outro a aprender, você não conseguiu cumprir o papel básico do ensino. Ah, sim, a missão principal é essa. Aí entra num ciclo muito complicado, que é aquele, olha, eu finjo que eu ensino, vocês fingem que aprendem, e domingo que vem a gente se vê de novo. Infelizmente, muitas escolas dominicais têm caminhado assim. E depois não adianta esperar ter bons resultados. A nossa escola lá ela é muito bem procurada, tem muita gente que participa. Mas se o pessoal entender, tire por você, eu tiro por mim, se o cara chegar lá e achar que o tempo dele não foi bem aproveitado, que o que ele está ouvindo lá não é relevante, que ele não conseguiu construir nada para a espiritualidade dele, Borges, ele não volta. Esqueça. Não adianta, ele não volta. Não tem como. Então, é preciso, em primeiro lugar, reinventar. Não está legal desse jeito? Tenta de outra forma. Vamos rever o processo. Vamos rever, se for o caso de mudar o horário, mudar o nome, mudar o formato. E nesse sentido, a Igreja do Calvário ela é muito leve. O que a gente já mudou de horário, de dias, de horário de culto, horário da escola discipuladora. Assim, a agenda da igreja está a serviço da missão. O orçamento da igreja está a serviço da missão, senão não dá. Então, ao longo desses 10 anos, coisas que talvez para outras igrejas sejam mais difíceis de acontecer, lá a gente acabou de mudar o horário do culto, por exemplo. Estava muito calor no novo espaço e a gente mudou o horário do culto. E a igreja assimila isso numa boa, desde que a missão seja preservada, desde que a visão que a igreja tem não seja tocada. Então, quando a gente percebeu que a gente errou em alguns processos, a gente só não foi pior, só não foi trágico, só não comprometeu o processo, porque a gente agiu rápido, com mudanças. Esse professor não deu certo, tem que mudar. Você está falando de mudança, em revitalização, eu costumo dizer o seguinte, alguns líderes têm medo de lidar com a mudança. Eu acho que, de uma certa maneira, todos nós temos natural. medo, porque
a mudança tira pessoas e nos tira da zona de conforto. É natural esse medo. Então, eu tenho dito o seguinte, igreja, quando você pensa em mudança, é um desafio meio que surreal, porque para contentar as pessoas e o percentual dos descontentes é grande. Então, eu tenho dito assim, faça mudanças experimentais, ou seja, ao invés de você fazer uma mudança a partir do dia tal, faça uma experiência a partir do dia tal. Ou seja, faça experiências durante 2 meses, 3 meses. Deu certo, você efetiva, sacramenta. Deu errado, volta atrás. É uma experiência. É uma experiência. E tem que ser assim, porque a igreja você não faz grandes mudanças radicais. Nós, como eu te disse, nós lá fazemos várias mudanças ao longo do ano. Mas elas são ao máximo dentro do possível, elas são estratégicas, bem comunicadas à igreja, com antecedência, rede social. A gente tem a preocupação com os idosos que não têm acesso normalmente à rede social, para que a mudança que a gente está propondo faça sentido para a igreja, e aí diminui o ruído. E segundo, a mudança que a gente está propondo alcance todo mundo. Quando a gente se mudou mesmo de local, a gente estava disposto a ter tipo um ônibus no local antigo para levar as pessoas que porventura não pudessem chegar no local novo. Não foi o caso, graças a Deus. Poucas pessoas precisaram desse tipo de suporte, tiveram, né, de alguma forma. Mas a igreja, desde que você envolva toda a comunidade nesse processo, funciona, diminui o ruído e as pessoas se sentem parte e não manipuladas. Pô, a gente estava vindo tal horário, agora mudou, era tal local, agora mudou, era tal horário, mudou. Elas se sentem até usadas nesse processo, né? Mas quando elas são convencidas de que aquela mudança vai promover um bem-estar que vai alavancar a visão da igreja, a missão da igreja, elas vão com certeza. Tem os ruídos, é natural, não existe mudança sem. Você imagina o que a gente viveu de um ano para cá nesse processo de mudar. A mudança foi fácil, tudo bem que foram quase 40 viagens de caminhão, mas o mais difícil foi mudar o povo. Mais difícil mudar as pessoas do que mudar as coisas. Mudar os bancos, as mesas, os instrumentos, isso foi fácil. Demandou só braço para carregar. Mas como é que a gente leva o povo, né? E aí deixa eu só dizer da minha segunda dica dentro desse processo da revitalização de uma escola discipuladora, que é a parceria. Nós não podemos trabalhar sozinhos e isolados. A gente tem que fazer parcerias. Eu diria que a parceria ela pode acontecer de diversas formas. Você pode ter contato com alguém que tá fazendo alguma coisa diferente, uma igreja vizinha, um pastor amigo, alguém que você conheça, participar de um curso, de uma conferência, ler alguma coisa diferente. Enfim, todo tipo de apoio que é necessário. Até mesmo a parceria estrutural. Estou dizendo isso para você pela experiência que a gente está vendo lá hoje. O nosso prédio novo, o nosso prédio atual, ele fica ao lado da FATEC, a Faculdade de Tecnologia do Governo do Estado de São Paulo. E nós crescemos o olho ali, né? Poxa, a FATEC tem 63 salas lá, cada sala tem em média 80 a 100 metros, são salas todas preparadas, com ar-condicionado, com todo tipo de recurso educacional que você possa imaginar, e ainda tem um estacionamento para quase 80 carros. Nós olhamos para aquela área e pensamos, bom, a gente precisa firmar uma parceria com esse pessoal. Aí nós fomos lá para São Paulo, na Avenida Paulista, na sede do Centro Paula Souza, e nos reunimos com a presidente do Centro Paula Souza, Estado de São Paulo, a professora Laura. E chegamos lá e explicamos, a gente é vizinho, que tal se a gente trocar, se a gente empresta os ovos, você empresta o açúcar, e a gente faz um bolo juntos. E como que isso pode acontecer, especialmente por se tratar de um prédio público, né? Isso tem um olhar político muito, muito tenso, especialmente nas cidades do interior, né? Isso ganha uma proporção maior. E conversando com ela, ela ficou encantada com o projeto, a gente orou por ela, pelo marido dela que estava doente na época, enfim. E ela falou assim, olha, existe na lei um documento chamado Termo de Cooperação. E a gente pode firmar um termo de cooperação entre a Igreja Presbiteriana do Calvário e o Governo do Estado de São Paulo para vocês utilizarem o nosso prédio lá. Em contrapartida, se é a cooperação, vocês precisam também oferecer alguma coisa, né? E foi assim que a gente conseguiu o uso da FATEC aos domingos, é cedido para nós aos domingos. Então, aos domingos nós temos 63 salas de aula, com todos os recursos que você possa imaginar. Usamos o estacionamento. O prédio da FATEC. Que é portão com o nosso. Você vai lá, você vai conhecer. É portão com portão. As pessoas entram por um portão, ou melhor, saem por um portão e já entram por outro. Tem um estacionamento, onde as pessoas podem deixar o carro lá num local fechado, seguro, tem segurança, inclusive, da FATEC.
E os nossos professores têm todo o suporte que eles precisam para as aulas. A gente tem a possibilidade de fazer 60 cursos ao mesmo tempo lá, com salas de quase 100 metros, com carteira, tem as salas de tecnologia, com as mesas já com as tomadas para você colocar o notebook. Salas de liderança, por exemplo, são tops, porque a faculdade tem todo esse recurso. E isso é parceria. Nós não pagamos R$1. E qual que é a nossa contrapartida? Bom, eles não têm auditório. A gente tem um auditório para 1.300, 1.400 pessoas. Então, a gente oferece o nosso auditório. Dia dos professores, nós vamos lá. Preparamos um café da manhã bacana para os professores. Levamos um presente para cada professor. Eles precisam de alguma coisa lá. Pastor, nós ganhamos algumas cadeiras e tal, só que está na FATEC lá não sei de onde, precisa trazer para cá. A gente mobiliza lá na igreja o pessoal que tem caminhão para ir buscar para eles. Fizemos lá um curso de oratória aberto para toda a população da cidade, totalmente gratuito por, se eu não me engano, 2 meses, toda quarta-feira à noite. Então a FATEC promovia um curso de oratória, que é importante isso para o currículo da FATEC, só que ele era dado gratuitamente por nós. Uau! Entendeu? Então essa parceria tem os eventos, por exemplo, a inauguração, estava lá o diretor, toda a coordenadoria da FATEC presente no culto. É literalmente portão com portão. Então, é literalmente emprestar o açúcar e devolver o trigo. Se você pudesse fazer uma viagem no tempo, voltar em 1994 e olhar para o Arthur com 17 anos, que conselho que você daria para ele sobre o futuro? Tá, eu diria para ele que vai dar tudo certo. Porque ele estava mais perdido do que não sei o quê, mas eu diria para ele que para ele realmente acreditar na vocação. Acreditar na vocação. No chamado. Porque nesse dia 23 de janeiro eu mandei uma mensagem para aquele pastor que me ungiu evangelista no carro. E eu disse para ele, falei, pastor, hoje faz 30 anos daquele dia, né? Que eu comecei o trabalho. Da oração dos 10 segundos. Aí ele deu risada, ele é muito brincalhão, ele riu, lembrou de uma experiência engraçada que a gente viveu lá, enfim. Aí eu respondi para ele dizendo, olha, obrigado por você acreditar em mim, quando as pessoas não acreditavam, mas sobretudo eu também não acreditava. Eu não sabia o que viria pela frente, não tinha ideia, né? E mesmo se eu tivesse escrito, eu não iria imaginar tudo que eu passei e vivi de lá para cá, na vida pessoal, ministerial e tudo mais. Eu diria isso, eu encorajaria olhar para frente, a olhar para frente, superar as dificuldades e seguir, porque Deus tinha algo para fazer com certeza. E tem feito, né? Graças a Deus, a Ele por isso. Que legal. Arthur, obrigado, cara, por esse tempo precioso. Eu acho que o pessoal que está acompanhando a gente tem coisas importantes para considerar a partir desse tempo juntos de conversa, sobre as dicas da escola discipuladora, sobre as orientações que podem revolucionar pensamentos sobre a própria escola dominical. Certamente foi um tempo muito precioso. Que legal. Eu que agradeço, viu, a oportunidade. Muito bom estar com você sempre. Espero ter contribuído de alguma forma para esse projeto incrível aí, que é o Revitalize, viu? Sem dúvida alguma. Maravilha. Obrigado por você estar com a gente até agora. A gente espera que esse episódio seja uma bênção para você, seja algo precioso, que traga perspectivas novas para o seu ministério, para a vida da sua igreja. E a gente se encontra no próximo episódio.